Madureira Martins. Bom dia às duas. Bom dia, Ana. Vamos a isto. Inês Sousa Real, bem-vinda. O Governo acaba de anunciar medidas para combater a seca no Algarve. Ontem mesmo, o Ministro Duarte Cordeiro anunciou algumas medidas, nomeadamente a redução do consumo de água em todos os setores, no doméstico, agrícola e turístico, que em alguns casos chega aos 50%. Pergunta-se se considera que estas são medidas suficientes ou se podia ter-se ido mais longe. Antes de mais, muito bom dia, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui, estamos aqui claramente em maioria no feminino e, portanto, é uma desigualdade de género, mas pela positiva. Em relação às medidas que o Governo acaba de anunciar, para o PAN elas são claramente tardias, pecam por tardia, o Governo não acabou por não ter uma prevenção no combate à seca, apesar de todos os alertas que foram feitos, e não se combate a seca extrema com baldes de água e, portanto, é preciso haver aqui mais medidas, nomeadamente incentivos aos agricultores. Nós não podemos ter esta bitola que o Governo teve, que até acaba por ser excessivo ao cortar em 70% e toma também toda a agricultura por igual, porque não podemos olhar para todo o tipo de culturas, nem, por exemplo, às culturas super intensivas de abacate, da mesma maneira que olhamos para a laranja. Apesar de nós não sermos, evidentemente, laranjas, somos, como é óbvio, verdes, PAN, mas... E pensar um pouco para a frente, por exemplo, centrais de dessalinização. As centrais de dessalinização têm o problema também da pegada ecológica, ou seja, da questão do consumo da água, mas como é evidente tem que ser feito esse estudo, o impacto ambiental e aquilo que o PAN defende, até porque eu recordo que nós fomos o partido da oposição que conseguiu aprovar a alteração à lei da água muito recentemente, que obriga a que existam planos de gestão da água pensados há 50 anos para toda e qualquer instalação de culturas. E isso já implicava, por exemplo, haver essa avaliação de se há uma compatibilidade ou não com o uso dos solos, porque muitas vezes o que falta no nosso país é esta visão estratégica e este pensamento a médio e longo prazo. E devia ter sido já declarado o estado de calamidade para termos um verão menos penoso naquela região? Sem dúvida, mas é que o Governo está sempre a correr atrás do prejuízo. Aliás, é uma imagem de marca deste Governo, é correr atrás do prejuízo, mas sem outro tipo de incentivos à agricultura. Nós não nos podemos esquecer que para o combate à seca este orçamento só tinha 3% do valor das verbas que estão previstas para a agricultura reservados e, portanto, é muito pouco para aquilo que é necessário fazer para apoiar os produtores para a transição que precisamos em matéria de agrícola e também em matéria de combate às alterações climáticas e claramente isto tem sido insuficiente. Estamos à conversa com Inês Sousa Real, líder do partido Pessoas, Animais e Natureza. Estamos no canal YouTube da Renascença. Estou a ter ali alguns sinais da Ana Galvão para dizer isto mesmo. Inês Sousa Real, o Bloco de Esquerda pegou há dias na questão do lítio por causa da exploração da concessão mineira da Serra da Argemela. Também considera que esta concessão ultrapassou a lei e que o Governo favoreceu uma empresa específica e que é preciso fazer alguma coisa sobre isso? Nós há muito que temos contestado a exploração do lítio, seja pela questão da ausência do impacto, da avaliação de impacto ambiental, que tenha medidas que de facto valorizem a questão do património natural. Nós não nos podemos esquecer que, a par do prejuízo que vai haver para as populações, muitos destes projetos põem em causa a destruição de valores naturais, de espaços verdes, põem em causa também a presença do lobo ibérico, e eu bem sei que muitas vezes é uma espécie um pouco estigmatizada no nosso país, mas nós precisamos ter o lobo ibérico para ter também não só uma espécie que é icónica, mas também um equilíbrio do ecossistema. Espera que o próximo Governo trave estas concessões? Bem, o PAN fará tudo para travar estas concessões e, portanto, nós iremos continuar à semelhança do que aconteceu em Sines. Eu recordo que se o Governo tivesse dado cumprimento àquilo que o PAN tinha proposto, que era, por exemplo, divulgar a lista dos beneficiários dos fundos, não teríamos tido o escândalo que tivemos e que deu origem à queda do Governo, porque, de facto, as soluções existem e há partidos que as colocam em cima da mesa. Elas depois não são acolhidas muitas das vezes por parte do Governo. Estamos a menos de uma semana de mais um protesto das forças de segurança. Que solução é que o PAN vê para isto? Pagar de uma vez o suplemento à PSP e à GNR e acabava-se o problema, ou é um bocadinho mais complicado do que isso? Bom, nós, para já, há aqui de facto uma questão de injustiça que foi sentida, que foi de facto o suplemento de risco não ter sido aplicado a todas as forças policiais e única e exclusivamente à Polícia Judiciária. E aqui eu recordo que não podemos olhar apenas para as forças policiais, mas também temos que olhar, por exemplo, profissões de risco como os bombeiros, que lembramos-nos deles no verão, e não apenas pelos calendários, mas como é evidente por causa dos incêndios, e acabamos por não ter esse cuidado durante todo o ano e pensar que estamos a falar de profissões de risco que também deveriam de estar incluídas neste subsídio. Mas em
relação às recuperações, quer dos pagamentos que estão em atraso em relação ao subsídio de risco, quer também de suplementos de horas extraordinárias. Tudo isso deveria de ser feito de forma faseada para garantir o equilíbrio das contas públicas, mas efetivamente deveria de haver aqui uma estratégia de pagamento destes valores que claramente não existe e depois gera esta contestação e insatisfação social que tem repercussões bastante gravosas, nomeadamente com o crescimento do populismo antidemocrático. Hoje à Renascença, Armando Ferreira, o líder do Sinapol, o sindicato da polícia, dizia que o Presidente da República surpreende-o que o Presidente da República não tenha dado ainda uma palavra sobre os protestos e vá ao Parlamento visitar os polícias em protesto. Acompanha esta crítica de que o Presidente da República, neste período até pré-eleitoral, devia ter uma palavra sobre isto? Bom, o nosso Presidente fala muito sobre tudo e sobre muita coisa, portanto, acredito que deveria ter uma palavra também sobre estas questões, mas nós não nos podemos esquecer que nós não temos um regime presidencialista e, portanto, caberá de facto ao Governo promover estas medidas e, mais do que estamos preocupados com o que é que Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer sobre o assunto, até não vai ele lembrar-se de dissolver mais alguma coisa, mais vale efetivamente de promovermos e pensarmos em que políticas é que podem ser promovidas para dar resposta ao problema que os agentes estão neste momento a atravessar e outros setores da nossa sociedade, porque efetivamente não podemos exigir destes homens e destas mulheres que ponham a sua vida em risco em prol da nossa segurança pessoal e depois não lhes dar a devida compensação que é mais do que justa e merecida. Nesta entrevista, Armando Ferreira fala também na necessidade de o direito à greve ser consagrado às forças de segurança e, sobretudo, fala em nome da PSP. O Parlamento devia legislar para permitir o direito à greve aos polícias? Bom, essa questão teria que ser debatida também em primeira instância em sede do processo de revisão constitucional e infelizmente ele ficou pelo caminho. Portanto, é um debate que não podemos fazê-lo de forma leviana em sede do processo legislativo, porque temos esta limitação constitucional, mas eu recordo que muitas das vezes, se houvesse a resolução do problema, não estaríamos perante a questão da greve. Portanto, eu acho que aqui o problema vem mais a montante do que propriamente a jusante, porque não nos podemos esquecer que às vezes há uma certa pressa legislativa sempre que há um problema, quando que se aplicássemos a lei e atribuíssemos aquilo que são os direitos, nomeadamente que estão a ser socialmente reivindicados, o problema estaria resolvido. O Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, já veio dizer que o orçamento aprovado pela maioria absoluta é para cumprir. Luís Montenegro, líder do PSD, veio dizer que apresenta um retificativo se formar governo. E o PAN defende o quê, exatamente? Bom, eu aqui permito uma brincadeira, mas era impossível não estar com as 3 da manhã e não dizer que aqui PS e PSD acabam por ser um bocadinho a réplica original um do outro e, portanto, podem ter agora soluções diferentes a este tempo, mas a verdade é que quando estão no governo fazem exatamente a mesma coisa. E nessa medida, para o PAN é fundamental encontrarmos aqui um caminho diferente. É preciso implementarmos outro tipo de medidas. Algo no meio. Algo mais proporcional, efetivamente. Aliás, não é à toa que nós temos sido o partido da oposição que mais medidas conseguiu aprovar nesta legislatura e isso demonstra que, como a deputada, fomos capazes de ser uma oposição construtiva. Com um grupo parlamentar vamos fazer muito mais. E, portanto, há de facto aqui que encontrar um meio caminho porque votar PS ou PSD vai dar exatamente ao mesmo e não podemos esperar votar nos mesmos e depois ter um resultado diferente. E quando estão na governação, o resultado acaba por ser o mesmo. Admite como mais fácil entender-se com Pedro Nuno Santos ou com Luís Montenegro. Eu vou colocar-lhe um cenário, estamos a falar com Inês Sousa Real, líder do PAN. Imagina uma situação parlamentar de 115-115, um empate, não é? E Inês Sousa Real está no hemiciclo. E quem é que o PAN salva para uma maioria de estabilidade? Bom, eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Terá que ser perguntada a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro até onde é que estão dispostos a ir para acompanhar as preocupações do PAN nas suas causas e nos seus valores, nomeadamente na proteção animal, nas questões ambientais e nos direitos humanos, porque nós não podemos ter muitas das vezes um discurso que acaba por ser um discurso quase de bandeira eleitoral que se agita nestes tempos eleitorais e depois vermos, por exemplo, alianças como vimos com a AD, em que vão buscar o CDS, vão buscar os Marialvas da CAP em Santarém e vão procurar de alguma forma o revivalismo das touradas ou uma agricultura que não é uma agricultura do século XXI e depois querer fazer alianças com forças progressistas como o PAN que acabam por ser... Está à espera de um leilão de propostas para depois optar por onde o coração balança? Bom, isto não é uma oferta de casamento e ainda bem, portanto não estou à espera do dote, mas se houver aqui um bom dote, digamos, para as nossas causas, o PAN não dirá evidentemente
evidentemente que não aquilo que faça avançar as suas causas. Agora, de facto, a pergunta tem que ser colocada ao contrário, tem que ser de facto, nós não podemos continuar a ter uma emergência climática e não ter respostas. A proteção animal, com a revisão constitucional, eu recordo que a questão da criminalização dos maus tratos continua em risco. Ainda ontem tivemos o julgamento de João Moura por causa dos cães que foram deixados a morrer à fome, e isso é um grande risco que nós temos do ponto de vista social. Precisamos também ter respostas para as vítimas de violência doméstica e ver forças, por exemplo, populistas a crescerem, que põem em causa a igualdade de género, e ver o PSD ir atrás dessa narrativa, é com muita preocupação que olhamos para aquilo que está a acontecer no nosso contexto político, e o PAN precisa dar respostas para todas estas questões. Gostava de passar a outro assunto sobre política de imigração. Que política de imigração é que é possível ter em Portugal? Vou colocar-lhe os cenários extremos, se calhar acolher todos, independentemente de uma boa ou má integração, ou cidade à altura é preciso pensar em regular entradas, ou vale a tese de que Portugal precisa de imigrantes para mão de obra e para diversos setores da economia? Bem, uma coisa é certa, a tese que André Ventura e o seu partido têm vindo a defender não colhe nem vale de todo. Nós somos um país aberto ao mundo, somos efetivamente também um país de imigrantes e, portanto, temos que saber respeitar, porque da mesma forma que em França olhamos com preocupação para aquilo que são os direitos dos mais jovens, que agora vêm limitados com esta nova lei da imigração, os seus direitos, até o acesso ao ensino superior, não podemos depois no nosso país não querer ter também políticas de acolhimento e de integração. Agora, para o PAN, esta política e a lei de imigração tem que contemplar a integração, porque nós não podemos também ter pessoas que vêm para Portugal à espera de uma melhor oportunidade de vida e depois não lhes darmos a integração que é necessária, seja em matéria de habitação, seja em matéria de acesso à aprendizagem do português, seja em matéria também dos seus próprios direitos humanos, e nesse sentido aquilo que temos visto ao longo destes últimos anos é que nós temos de facto uma política de acolhimento, mas que depois não é acompanhada das devidas medidas de integração, sejam profissionais, sociais, culturais, e nesse sentido temos que fazer muito mais e não nos podemos... Mas o quê? Exatamente, porque esse diagnóstico já foi feito várias vezes e por diversos partidos. O que é possível fazer nesta área para que essa integração seja de facto real? Por exemplo, temos agora uma nova agência que substitui o CEF. Vai mudar alguma coisa? Eu duvido que seja por aí, ou seja, eu acho que é mesmo pela questão... Para já há aqui um passo que foi dado nesta legislatura, que ainda não temos tempo de ver os seus efeitos e que me parece que foi um passo positivo e que era muito reivindicado pelas associações. Os vistos de trabalho permitem uma maior segurança para quem vem e não estarem sujeitos às redes de tráfico ou até mesmo a certo tipo de esquemas de corrupção que procuravam ter acesso depois à legalização no nosso país. Depois, por outro lado, e esta medida ainda não tem tempo suficiente para vermos o seu impacto. Por outro lado, em termos de integração, é fundamental nós garantirmos o acesso à aprendizagem da língua, o acesso Nós fomos a um centro de atendimento e eu, por defeito até de profissão, eu sou jurista, ou seja, eu conheço também como é que é feito o atendimento muitas das vezes, seja no CEF, seja noutros locais destes cidadãos que vêm para o nosso país, e efetivamente não é um atendimento o mais humanitário possível. E nós não nos podemos esquecer que são pessoas que deixaram para trás, às vezes, contextos de pobreza, contextos de guerra, e que efetivamente, quando vêm para cá, vêm à procura de melhores oportunidades. E isso implica ter um atendimento mais humanizado, o que não acontece, implica também termos um procedimento que seja facilitado do ponto de aprendizagem da língua, dentro da inclusão nas escolas, ou seja, há aqui várias políticas que são transversais a várias áreas e não apenas, evidentemente, há a questão de discutirmos se o CEF é a solução ou não ideal para este caso. É sabido que Pedro Nuno Santos defende a construção do aeroporto de Alcochete. Luís Montenegro ainda não disse o que prefere. O PAN tem defendido a opção de Beja. Sim. Como é que faz uma pessoa que quer deslocar-se de Beja para Lisboa? Um turista, por exemplo. Não é demasiado longe essa opção? Não, de todo. O que falta-nos aqui é alta velocidade e, portanto, temos que carregar no acelerador sem pôr em causa aqui o aquecimento global e apostar, por exemplo, naquilo que possa ser o Alfa, que não existe neste momento na ligação a Beja, e, portanto, temos o Intercidades. Eu próprio já fiz essa viagem e não é propriamente, apesar de ser aprazível irmos vendo aqui o nosso território, não é a viagem mais rápida propriamente à face da terra e, portanto, o ideal era aqui é conjugarmos o aeroporto com a ferrovia, porque nas outras cidades, nos outros países, nós não nos podemos esquecer que não temos este tipo de soluções aeroportuárias dentro das grandes cidades, aqui como em Lisboa, em que temos não só a questão do ruído, a questão também da poluição para as populações, o que põe em causa a saúde, mas também a segurança. Mas falou da alta velocidade, isso é
custa algo estratosférico, ou não? Já fez essas contas? De forma alguma, nós não podemos esquecer-nos que o Plano Nacional Ferroviário custa, por exemplo, muito menos de continuarmos a alimentar as borlas fiscais para os combustíveis Pode fósseis. falar em números? Nós temos, por exemplo, 300 milhões de euros todos os anos estão previstos no orçamento. Ainda agora estava previsto no orçamento 300 milhões de euros. Isto, por exemplo, permitiria financiar os espaços sociais para 4 milhões de pessoas no nosso país. Portanto, como é que nós andamos sistematicamente a implementar políticas que continuam a incentivar quem mais polui e quem mais lucra e a deixar para trás, por exemplo, os transportes públicos? Ou até mesmo, quando perdemos todos os anos 18 mil milhões de euros para a corrupção, também é dinheiro que poderia ir para a ferrovia. Pronto, os 500 milhões de euros que como bem sabemos da TAP para a Alexandra, portanto não tem de todo, não chega para cobrir a ferrovia, mas nós sabemos que o dinheiro que está a ser investido, seja nestas empresas, seja depois em operações como, por exemplo, o Data Center em Sines, que são 2 mil milhões de euros, aliás, são mais do que isso, são 2 milhões e 200 mil milhões de euros, e, portanto, são tudo verbas que poderiam ir para apostar na coesão territorial e no Plano Nacional Ferroviário, que, no nosso entender, tem que ser revisto, até porque o atual Plano Nacional Ferroviário vai destruir uma série de sobreiros no nosso país, que efetivamente põe em causa não só o valor natural, como também a árvore que é símbolo do nosso país, e, portanto, temos que ir aqui um bocadinho mais longe no que diz respeito à ferrovia. E esta opção de António Costa, na reta final do governo, em gestão já, da alta velocidade entre Lisboa e Porto, isso adianta alguma coisa? Bom, adianta na medida em que nós, de facto, precisamos de aproximar os territórios, sendo certo que, no que diz respeito ao TGV, o PAN defende que deve ser feita a avaliação ambiental e devemos olhar para aquilo que é o traçado, porque o grande problema da ferrovia atualmente tem a ver com os traçados e com a duplicação de verbas e com a própria linha, a própria bitola europeia. Nós não estamos aqui a pensar a médio e longo prazo na nossa ligação à Europa e estamos, mais uma vez, a ficar aqui fechados em ilha, mas precisamos, de facto, olhar para a questão dos traçados, porque eles vão destruir uma série de zonas naturais e, para o PAN, nós não podemos proclamar o progresso ou proclamar a transição energética e até a economia verde, mas depois isso passar por destruir uma série de valores naturais. Portanto, aí há um claro contrassenso, deve haver esta reavaliação, mas isto não significa que os projetos em si tenham que ficar para trás. Em relação ao PAN, qual é que é o objetivo eleitoral neste momento em relação à Assembleia da República? Quer ficar acompanhada, imagino, Claro, mas de quantos, qual é o objetivo? Bom, nós queremos recuperar um grupo parlamentar. Isto, se com uma deputada foi assim tão positivo o trabalho que fizemos na Assembleia da República, eu acho que em grupo vai ser muito melhor e, portanto, aquilo que é o nosso objetivo é recuperarmos, quer em Lisboa, quer em Setúbal, onde já tivemos também uma eleita, quer no Porto, e, portanto, será termos, evidentemente, aqui um grupo parlamentar tal como tivemos em 2019. E para os Açores, que são as eleições mais próximas no calendário, a 4 de fevereiro, podemos ver uma repetição, porque a crise política nos Açores é muito semelhante à que existe no continente, com a estabilidade política ali um pouco periclitante. Podemos ver algo semelhante ao que aconteceu na Madeira, de o PAN dar a mão a José Manuel Bolieiro, se for preciso? Aquilo que importa ficar claro é que o PAN, no caso da Madeira, demonstrou com a sua deputada única, a Mónica Freitas, que aliás tem sido um orgulho termos uma das deputadas mais jovens no arquipélago da Madeira a ser eleita deputada, mas também a ter este poder já de ter travado de alguma forma a ascensão do Chega ao poder e ter servido como um tampão da extrema-direita na Madeira. Aquilo que o PAN demonstrou foi que o país, e neste caso as regiões autónomas, não têm que ficar reféns nem de maiorias absolutas nem da extrema-direita. E, portanto, o PAN estará sempre disponível para ser uma solução responsável e extremamente útil à democracia sempre que se for convocado para tal, mas que fique bem claro que o PAN não está disponível para viabilizar qualquer solução governativa que dê apoio ou a mão ao Chega e, portanto, isso é importante ficar bem claro porque não estamos disponíveis para alimentar a extrema-direita. Agora despeço-me e entrego-a às 3 da manhã.